Tu falou uma coisa que bateu assim, tchuf, na minha mente, né? Logo no começo você estava falando, né? Nós trabalhamos levando cura para as pessoas, levando a cura para as pessoas nesse sentido, ele falou, né? E aí eu fiquei pensando numa crença que a gente tem tão grande de que se a gente está doente, a gente vai para o médico, aí o médico faz um tratamento com a gente, ou nos opera, enfim. Aí que a gente fala, o médico nos curou, o médico me curou. Você vai naquele terapeuta, nossa, porque ele faz umas mágicas lá e ele te cura. Né? E a gente tem muito essa crença de que a cura está na mão do outro, sendo que, na verdade, é bem isso que o Edu falou, a gente leva a cura no sentido de que nós somos intermediários que proporcionam que você seja capaz de se curar, porque, no final das contas, toda a cura acontece a partir de dentro. Então, toda a cura, ela acontece pela pessoa. Uhum. Então, as pessoas podem contribuir com essa cura, mas no final das contas é o organismo, é o corpo daquela pessoa que promove a cura. Porque vamos pensar o seguinte, né? Dentro do que a gente pensa aí, do que a gente fala das terapias holísticas, a gente tem a compreensão de que a doença nada mais é do que um desequilíbrio energético. Qualquer tipo de doença, tá? Então, a doença física, ela é um desequilíbrio energético imenso que ultrapassou os limites aí do etéreo e se materializou no 3D aqui no físico, na matéria. Então, é por isso que a gente sempre fala assim, que quando chega no estado da gente manifestar uma doença física, é porque o nosso corpo ele já tinha dado alertas através das nossas emoções, através das nossas sensações, a gente foi ignorando, aí assim, olha, deixa eu gritar, porque tá difícil deles entenderem né, o que tá acontecendo aqui. Quando o corpo grita... Aí o corpo grita, e aí, enfim, a gente manifesta a doença física. Então, dentro da compreensão das terapias holísticas, qualquer doença é um desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele acontece internamente. Vamos pensar que a gente é um sistema. Então, quando um sistema está em desequilíbrio, como que a gente faz para equilibrar esse sistema? Então, aquilo que está mais para cima, a gente bota mais para baixo, está mais para baixo, a gente bota mais para cima, a gente vai regulando esse sistema. Mas a gente não regula nada que está fora do sistema, a gente regula o sistema. Tá? Então, talvez você utilize aí ferramentas e mecanismos fora do sistema para ajudar a trazer o equilíbrio do sistema. Porém, a cura só vai acontecer quando esse sistema estiver equilibrado. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas aquela pessoa está passando por uma situação tão difícil, por uma doença difícil e tal, e poxa, ela não merecia passar por isso, né? Coitada dela por estar passando por isso. E aí a gente tem muitas vezes uma visão, a gente fala muito da lei da ação e da reação, mas algumas pessoas trazem uma interpretação muito, muito dura para essa lei, como se fosse uma punição. Então, a lei da ação e reação seria meio que assim, fez uma coisa errada, então está recebendo uma punição. E, na verdade, a gente não está falando de julgamento, esquece julgamento. O universo ele não trabalha na base do julgamento, ele trabalha na base do equilíbrio. Então, não é que a pessoa fez algo ruim e merece estar desse jeito. A questão é, a pessoa, por algum motivo, está em desequilíbrio e ela precisa buscar, ela precisa trazer esse reequilíbrio. E aí, qual que é a forma que o corpo tem de buscar trazer esse reequilíbrio? Através desses alertas que ele vai dando, de que, opa, está desequilibrado aqui, então alguma coisa precisa mudar nesse sistema para que ele volte a se equilibrar. Então, a pessoa provavelmente precisa mudar aí hábitos, precisa mudar comportamentos, que é o que a gente vem falando da epigenética, precisa mudar, talvez, alimentação, precisa mudar pensamentos, precisa liberar emoções que estão intoxicando ela. Existe uma série de fatores, e muitas vezes é a junção, a combinação de vários desses fatores que fazem a gente entrar nesse estado. No final das contas, a doença é o meio que o nosso sistema tem de buscar o equilíbrio. E aí o que acontece quando a gente busca esse equilíbrio de uma forma artificial, digamos, através da cura dos sintomas? Então, eu tô com uma dor no estômago que já está me incomodando faz tempo. Eu vou lá, vou no médico, o médico me dá um remédio para parar com essa dor no estômago. Mas lembra que a dor no estômago é a manifestação de um desequilíbrio.
Se eu corto a manifestação, eu não estou cortando o desequilíbrio. Eu estou só liberando a manifestação. Então, cedo ou tarde, o que vai acontecer? O desequilíbrio, ele vai voltar a se manifestar. E aí temos as doenças crônicas. Trabalhei no centro espírita, eu não trabalho mais, mas eu trabalhava com cura, e um belo dia eu atendi uma pessoa, e essa pessoa teve câncer no intestino. Aí ela teve que tirar um pedaço do intestino, e ela estava lá, deitada lá, se tratando. E aí, eu com os amigos que atendiam, né, a gente chegou para ela e falou assim, você acha que resolveu o seu problema? Porque assim, se você tirou isso, mas o desequilíbrio continua na sua energia, o câncer vai voltar. Porque se você, como a Kátia falou, se você não curar o que causou esse desequilíbrio e só atuar no sintoma, no efeito, você não se curou. Então, assim, quando uma doença, uma enfermidade se manifesta no nosso corpo, ela está visando isso. E assim, o recado que ela está te passando é o seguinte: alguma coisa está errada na sua vida. Você precisa modificar o seu comportamento perante a vida. Tá? Então, se você tem algum desequilíbrio, se você está passando por alguma enfermidade, por alguma dificuldade, por algum transtorno, esse é o recado que o seu corpo está te dizendo. Você está no caminho errado. Você está no caminho do desequilíbrio. Você precisa se equilibrar. Então, atenção para isso, tá? Atenção para isso. Muitas vezes a gente, por dó, por pena de uma pessoa que está sofrendo alguma coisa, a gente tenta fazer alguma coisa por ela para tirar ela daquele sofrimento, mas assim, a gente esquece de que, na verdade, a transformação, a cura, ela acontece de dentro para fora. Então, o que nós podemos fazer é auxiliar essas pessoas, orientar essas pessoas, talvez mostrar novas perspectivas para essa pessoa, mas a gente não pode fazer isso por elas. Quando a gente se coloca nessa posição de que, ai, coitado dele, que ele está sofrendo, que ele está passando por isso, que ele não merecia tudo isso, primeiro, a gente se conecta emocionalmente com uma dor que não é nossa. Isso acaba impactando nas nossas vidas. Eu me sintonizo com o sofrimento, né, com a dor. E você perpetua aquela pessoa no estado de vítima. Como se assim, ela não merecia isso, então ela é o quê? Ela é uma vítima, ela não merecia isso. E quando você perpetua essa pessoa no estado de vítima, você, fulano, ciclano, beltrano, vai juntando todas as pessoas que pensam da mesma forma a respeito dela, você cria uma egrégora energética que mantém a pessoa presa àquele estado. Porque, de fato, é uma afirmação que você está fazendo, ainda que seja de forma inconsciente, óbvio que não é com maldade, não é nenhuma intenção de prejudicar o outro. Mas a gente sempre fala da força da energia. Esse trabalho que a gente faz aqui é 100% energético, ele é puramente energético. E se a gente se sintoniza com o sofrimento e envia uma energia de dó, de pena, a gente perpetua a pessoa naquele estado. Eu tiro a força dela, né? Segundo o Bert Hellinger, né? A gente tira a força que essa pessoa tem para superar essa dificuldade. O Bert, ele falava muito da questão da dignidade de passar pelo sofrimento. Nenhum sofrimento é à toa, porque tudo tem uma razão. A gente não passa pelas experiências, pelos desafios da vida, pelas dificuldades da vida ao acaso. Tudo tem um motivo. Porém, a única pessoa que pode saber qual é esse motivo é a pessoa que está passando por isso. Então não adianta quem está de fora olhar e falar, nossa, mas foi uma pessoa boa a vida inteira, por que está passando por isso? Só ela pode saber o que está passando com ela, identificar isso. E até mesmo nós, como terapeutas, às vezes as pessoas acham que, não, eu vou no terapeuta, eu vou no psicólogo, porque aí ele vai me falar o que eu tenho que fazer. E assim, quem sou eu para falar o que é melhor para a sua vida? Exatamente. Então aqui, nós como terapeutas, a gente está na posição de iluminar o caminho, de te ajudar a iluminar o caminho para que você identifique quais são os próximos passos que você tem que dar. Mas quem tem que dar o passo é você. E a gente não pode falar, vai por esse caminho. A gente não pode, entre aspas, porque muitos terapeutas fazem isso.
Mas, enfim, aí o que acontece? Se eu fizer isso, eu estou te passando a minha verdade. Eu estou passando para você, olha, vai por esse caminho, porque, de acordo com as minhas crenças, com a minha experiência, esse caminho é o melhor. Mas quem garante que para aquela pessoa, aquele caminho é o melhor? E aí, sabe o que acontece? Sim, eu não sei aqui, espero que não tenha ninguém assim aqui, mas assim, eu começo a ter o meu psicólogo de estimação. Porque qualquer decisão que eu vou tomar, eu ligo para o meu psicólogo e falo assim, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Tá? Então, assim, quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que tornar essa pessoa independente. É isso que a gente. É dessa maneira que a gente ajuda. E como é que a gente torna alguém independente? Deixando a pessoa aprender com aquela situação. Né? Todas as situações que a gente vive aqui são pedagógicas, ou seja, são experiências que a gente precisa passar para acumular mais um pedacinho e superar isso, e com a superação eu aprender alguma coisa com isso. Bert Hellinger, né, das constelações, ele falava muito sobre essa questão de que a verdadeira ajuda é aquela ajuda que promove o crescimento. E qualquer ajuda que promova a dependência, na verdade, não é ajuda. Não é ajuda. E isso é ruim, tanto para a pessoa que está recebendo ajuda, por quê? Porque ela se torna dependente, ou seja, se a outra pessoa morre, o que ela faz? É isso aí. É ruim para a pessoa que está recebendo ajuda, quanto para a pessoa que está ajudando, por quê? Vai chegar uma hora que ela fala, nossa, estou me sentindo pesada, carregada, eu não consigo, parece que eu não consigo, lidar com os problemas da minha vida. Por quê? Porque você lida com o problema da vida de todo mundo. Aí com a sua fica pesado demais. Essas pessoas geralmente têm problema de coluna. Exatamente. E aí a gente estava, esses dias mesmo, estava comentando com o Edu, eu falei, nossa, né, se a gente parar, e a gente pode perceber como algumas culturas têm mais dessas características do que outras, né, então eu comentei com ele sobre como os orientais, eu percebo muito os orientais, conforme eles vão ficando velhinhos, eles vão arqueando, vão ficando... E tem uns que andam assim, totalmente arqueado. Olhando para o chão. Assim. Os japoneses, enfim, né, os orientais de modo geral. E os orientais, eles têm uma cultura muito rígida, você não pode expressar os seus sentimentos, você sempre tem que expressar o que é conveniente, e não aquilo que você de fato está sentindo, porque não é adequado. Literalmente, existem umas regras de conduta que fazem com que os orientais se sintam muito sobrecarregados. E aí o que acontece? Eles são obrigados a carregar o peso do mundo todo com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Fora a questão, obviamente, da necessidade de controle, né? Que é aquela coisa de você achar que você pode controlar não só a sua vida, mas como a vida de todos os outros. Exatamente. E que, enfim, aí entra aquela questão que a gente fala de que o que é melhor para mim talvez não seja melhor para o outro, mas eu não sou capaz de enxergar isso, então eu enxergo o mundo de todo mundo, a vida de todo mundo, como se fosse um reflexo da minha. Tá? E aí, assim, uma pergunta para você refletir. Em que lugar, em que posição na fila da vida está você? Você está em primeiro lugar ou você está em último lugar? Tem algum lugar para você na sua vida? Né? Então, essa é uma pergunta que eu faço sempre, vou continuar fazendo. Tem algum lugar para você nessa fila ou está todo mundo na sua frente e você fica por último? Por que a gente está falando isso? Não foi isso que a gente preparou hoje. A gente tem um roteiro aqui do lado que a gente preparou para falar, mas isso não estava no roteiro. Muito provavelmente por quê? Porque as pessoas que estão aqui na live hoje estão precisando ouvir isso. E a gente aceitou o desafio de a gente seguir a nossa intuição. E a gente está falando o que a gente precisa falar. Né? Porque está vindo essa intuição e a gente está falando. Então, para alguém isso vai servir, e se servir para uma pessoa, já valeu a pena. Né? Porque se fizer uma pessoa parar para pensar a respeito disso, já valeu a pena. E tem pessoa que talvez isso vai incomodar tanto que a pessoa não vai querer mais continuar assistindo. E tudo bem. Tá? Tudo bem. Percebam uma coisa. Aquilo que incomoda é porque nos tira da zona de conforto. Exatamente. Não estou falando que, então tudo que me incomoda é bom. Não, tudo que incomoda nos tira da zona de conforto. E quando nos tira da zona de conforto, é o momento da gente refletir. Opa, será que talvez essa possibilidade não faça mais sentido do que a possibilidade que eu estou vivendo, que eu estou mantendo na minha vida?
voltando para essa questão, né, da pena, da dó, a gente, quando tem pessoas, principalmente pessoas que são próximas a nós, da nossa família, amigos, que a gente vê num estado de doença, de sofrimento, a gente tende a, de fato, sentir pena, sentir dó dessa pessoa. E querer resolver, tirar ela daquela situação, né? Como se tivesse poder. Como se tivesse esse poder, exatamente. Faço um questionamento em você. Será que existe alguma parte dentro de mim que acha que aquilo que ele está sofrendo, ele é incapaz de lidar? Ele é incapaz de lidar com esse sofrimento? Porque quando a gente vê o outro com dó, com pena, a gente inconscientemente julga que o outro é incapaz de lidar com aquilo. E, na verdade, ninguém carrega um fardo maior do que é capaz de carregar. Talvez, para minha experiência, para minha compreensão, aquilo que ele está vivendo é demais. Mas talvez para ele é o que ele precisa, é a oportunidade que ele tem para virar a chave. Para virar a chave e para voltar para esse estado de equilíbrio que o corpo dele está pedindo. A gente precisa se libertar dos julgamentos de que o que o outro precisa, ou o que o outro não precisa, o que deve ou o que não deve acontecer com o outro. O que acontece com o outro, da mesma forma que o que acontece conosco, acontece por um bem maior. Existe um significado por trás que muitas vezes nós somos incapazes de perceber através da nossa razão. A nossa consciência é muito limitada.